Olá pessoal, Deus abençoe vocês, bem-vindo ao nosso canal. Tenho certeza que as mensagens aqui falarão ao seu coração. Se inscreva e ative as notificações. Deus vai falar ao seu coração. Abra comigo sua Bíblia na carta de Tiago à Igreja de Cristo, Tiago capítulo de número 1. A partir do verso de número 18 a gente vai fazer uma leitura. Tiago 1, verso 18 até o verso de número 25. Tiago 1, 18 até o verso de número 25. Amém? Vou ler. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar-vos. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer, será abençoado naquilo que fizer. Quantos podem dizer amém? Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Quantos acreditam nisso? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, esse Deus que eu e você servimos, quando olhou para nós, Ele disse assim, eu vou pegar o melhor modelo que eu tenho, e Ele pegou Ele mesmo. Eu e você fomos criados em uma posição muito elevada. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Acontece que o pecado entrou na nossa vida e nos destituiu desta posição. Olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. A palavra destituir significa perder a posição. Diga-me, perder a posição. O que significa a palavra destituir? Quando alguém é destituído de um cargo, quando alguém é destituído de uma tarefa, ele perdeu a sua. Por isso que o pecado trouxe uma destituição da posição. O homem caiu. Olha como a Bíblia chama o momento do pecado, a queda. Todas as vezes que a Bíblia vai se referir ao capítulo 3 de Gênesis, que é quando o homem peca, a Bíblia diz que a queda do homem. Ou seja, o homem estava em uma posição e ele despenca dela, ele perde ela. Mas a Bíblia também diz que a todos quanto creram, aleluia, a todos quanto creram em Jesus, foi dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Se por um lado nós somos destituídos pelo pecado, por outro lado nós somos restituídos pela fé. Quantos podem dizer amém a isso? E qual é o meio que Deus vai usar para que eu e você possamos ser reposicionados, levados de novo a esta posição? A palavra de Deus. A palavra de Deus tem um poder construtivo. A palavra de Deus tem um poder criativo. Essa palavra, quando vai entrando dentro de nós, vai nos elevando novamente. Então a palavra de Deus não achata o homem. A palavra de Deus, ela levanta o homem. A palavra de Deus não abate o homem. A palavra de Deus, ela promove o homem. Há um poder construtivo na palavra de Deus, capaz de dar você uma nova ideia. Porque a sua vida é aquilo que está na sua mente. Quantos podem dizer amém? Pela palavra de Deus, a gente vai sendo conduzido de novo à posição original. Pela palavra de Deus, a gente vai sendo levado novamente a Deus. Então já não é mais o que fazemos, já não é o que temos. E eu tenho repetido muito isso, é quem somos. Então a Bíblia não é um livro de pode ou não pode. A Bíblia não é um livro de ganhe isso, perca aquilo. A Bíblia é um livro de quem você é. É por isso que o texto diz que a Bíblia é como um espelho. Diga, a Bíblia é como um espelho. Ou seja, todas as vezes que você lê a Bíblia, sabe que a Bíblia está mostrando você, revelando sua identidade.
mostrando quem você é, revelando você mesmo. Quantos podem dizer amém a isso? Então preste atenção, olha a leitura que fizemos. A Bíblia diz que Deus tomou a decisão. Diga, Deus tomou a decisão. Quem decidiu foi Deus. Então antes que você decidisse, Deus decidiu. Ou seja, toda obra começa nele. Toda obra é dele. Todo trabalhar é de Deus. O texto diz, por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade. Deus decidiu que você ia ouvir a pregação do Evangelho. Deus decidiu que você ia ouvir a mensagem da fé, para gerar você através da verdade, para construir quem você é através da verdade. O que é verdade? Há duas maneiras de você definir verdade. Verdade é a informação original. Verdade é o nível máximo de realidade. É por isso que Jesus diz, olha, a minha palavra é a verdade. No mundo pós-moderno que a gente vive, na pós-modernidade, tudo é relativo, é a era do relativismo. O que é uma verdade para um pode não ser verdade para o outro. Eu e você temos consciência de verdade absoluta. A verdade da palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Perceba que ele diz assim, ele por sua vontade nos reconstruiu, ou nos gerou pela palavra da verdade. Diga, esta obra começou em Deus. E o que ele fez com essa palavra da verdade? Ele a implantou em nós. É por isso que Jesus, em Marcos 4, vai comparar a palavra a uma semente, que é plantada dentro da gente, e que começa a gerar frutos. Ou seja, cada vez que você está exposto ao Evangelho, Deus está semeando algo em você. E que vai começar um processo de transformação. Que vai levar com que você viva de acordo com a palavra. Diga comigo, viver de acordo com a palavra. Viver de acordo com a palavra. Ele planta em nós a sua palavra, e essa palavra passa a moldar a nossa vida. Ele planta em nós a sua palavra, e essa palavra começa a trabalhar dentro de nós. Cada culto que você vem, cada mensagem que você ouve, Deus está construindo você. E edificando você de novo, para que você volte à sua posição original. É por isso que Cristo é o padrão. Diga, Cristo é o padrão. A Bíblia diz que nós estamos sendo trabalhados para quê? Trabalhados para ser levantado. A imagem, a estatura do varão que é perfeito. Jesus é o primeiro de muitos. Diga, Jesus é o primeiro de muitos. O que a palavra pode fazer? Ela vai começar a mudar o seu interior. Ela vai começar a mudar você por dentro. Quando você permite que a palavra entre em você, ela vai mudando você de dentro para fora. Diga, de dentro para fora. Ela é uma transformação interior. Posso ouvir um amém? Ela é uma transformação interior. Observe comigo, eu vou ler para vocês, apenas ouça Efésios 5, 26. Olha o que a Bíblia diz. Para santificá-la, falando de Jesus e a igreja, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Como é que Deus limpa o nosso interior? Como é que Deus lava o nosso interior? Pela palavra. Quanto mais palavra você recebe, mais a palavra vai expulsando de você. É por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade. É o enxerto da palavra em nós que vai tirando de nós a impureza, a deformação, e vai construindo dentro da gente a vida que Deus planejou para nós. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dar glória a Deus? Ainda em Efésios, quero ler para vocês, capítulo 4, verso 22 e 24, você vai prestar atenção nisso. Olha só que coisa linda. Quanto à antiga maneira de viver, diga, antiga maneira de viver. Você tinha uma maneira de viver que já não é mais a sua maneira de viver, diga glória a Deus.
Você tinha uma maneira de viver que já não é mais a sua maneira de viver. Vocês foram o quê? Ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. A serem o quê? Renovados. Onde? No modo de pensar e a revestir-se de quem? Do novo homem, que é criado para ser. Criado para ser? Quando eu começo, deixa esse texto, quando eu começo a ouvir a palavra, ela começa a expulsar, ela começa a lavar, ela começa a limpar, e então a minha mente vai sendo renovada, e com a mente renovada eu vou sendo criado de novo como? A palavra está levando você de volta ao formato original. A palavra está levando você de volta ao propósito original de Deus. Imagem e semelhança de Deus. É por isso que a nossa vida se empenha em pregar, pregar, pregar e pregar. Porque quanto mais você entender do Evangelho, mais você volta para aquilo que era o plano original. Ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da onde? É o nosso aprofundamento na verdade. É o nosso aprofundamento na revelação de Deus, que vai transformar a nossa vida e nos fazer conhecedores do plano de Deus. Então qual deve ser a nossa prioridade? Diga, a prioridade é ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Agora só abrindo um parênteses. Se a nossa prioridade é ouvir, se a prioridade do homem é ouvir, a prioridade da igreja deve ser proclamar. É nisso que a igreja precisa gastar seu tempo. É nisso que a gente precisa investir a nossa vida. E é por isso que a gente prega de manhã, de tarde, de noite. É por isso que a gente aproveita de todos os meios para pregar. E é por isso que eu quero gastar a minha vida pregando. Porque ouvir é uma prioridade. Porque só ouvindo a gente vai sendo reconstruído. É por isso que você deve gastar tempo ouvindo a palavra de Deus. Gastar não é uma boa palavra. Você deve investir tempo ouvindo a palavra de Deus. A prioridade é ouvir. Então a prioridade da igreja deve ser proclamar. Deixa eu fazer uma lista de 4 coisas, 5 melhor dizendo. Primeiro, quem ouve tem fé, porque a fé vem pelo ouvir. Segundo, quem ouve prospera, porque a Bíblia diz que aquele que ouve na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite é como árvore plantada junto a ribeiros de água, tudo quanto fizer, prospera. Terceiro, quem ouve é abençoado. A Bíblia diz, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos, Deuteronômio 28, te alcançarão e te perseguirão. Quem ouve, meu irmão, vence. Pois ele diz assim, olha, se o meu povo me ouvisse, eu de pronto abateria os seus adversários. Enquanto você está se dedicando a ouvir a palavra de Deus, olha o que Deus está fazendo, te dando fé, te prosperando, te abençoando, dando vitória sobre os teus adversários. E ele diz assim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ou seja, quem ouve prospera, quem ouve vence, quem ouve cresce, quem ouve recebe, quem ouve é abençoado, quem ouve tem fé, quem ouve é limpo, quem ouve é restaurado. Acredite no que eu estou pregando para você. Enquanto eu estou pregando o Evangelho de Cristo, sua vida está sendo restaurada de dentro para fora. Sua vida está sendo restaurada na mente, no coração. Esse é o poder do Evangelho que a igreja precisa voltar a buscar. Ouvir a pregação do Evangelho, redescobrir sua identidade e voltar a aparecer com o seu Pai. Quem está comigo nisso aqui? Ouvir o Evangelho é uma prioridade. Ouvir o Evangelho é uma. Nada contra a igreja fazer obra social, nós fazemos obras sociais. Nada contra a igreja usar arte, a igreja deve usar a arte. Nada contra a igreja usar qualquer outro tipo de método para tocar e alcançar as pessoas. Mas existe algo que é insubstituível e intocável e que nós precisamos voltar a entender: que o púlpito é o trono a partir de onde Deus governa, que o púlpito é o lugar a partir de onde Deus fala, que o fogo que pega no púlpito logo se alastra pela congregação. Homens mortos
mortos produzem sermões mortos, e sermões mortos matam. Mas, amados, quando a vida no sermão, a vida na pessoa, quando a vida no sermão, a vida na igreja. Um sermão sem unção endurece o coração. Por que tem muita gente com o coração endurecido? Ouvindo sermão sem unção, sem graça, sem palavra, sem vida de Deus, e vão se tornando resistentes. Qual que é o princípio da vacina? Conhece o princípio da vacina? Como é que a gente vacina alguém? Eu pego um vírus modificado, meio morto, meio vivo, e aplico na pessoa. E aí ela está vacinada. Quando vem o vírus de verdade, o vírus que está pleno, o que acontece? O corpo já fez anticorpos e já criou resistência. Qual que é o problema desse evangelho que está espalhado por aí? É o evangelho meio morto, é o evangelho meio híbrido, é o evangelho meio misturado. E aí o que acontece? Um sermão sem unção endurece o coração. É um evangelho mais ou menos, e aí vai criando resistência. Aí quando vem o evangelho verdadeiro, você já viu? Quando alguém prega a graça, o favor, a misericórdia de Deus, quando alguém prega a identidade em Cristo Jesus, a restauração do homem, e, às vezes vai lá e escreve debaixo do meu sermão, herege, 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 herege. E por que escreve isso? Porque foi vacinado com o evangelho mais ou menos. Nem vou ouvir mais aquelas coisas que eu andava ouvindo. Porque um sermão sem unção endurece o coração. Homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. É por isso que o púlpito tem que continuar sendo o trono de Deus a partir de onde ele fala. É o propiciatório que estava sobre a arca, de onde Deus se manifestava e ali trazia a sua vontade. O que eu e você precisamos entender é que o sermão da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus reconstrói e restaura o homem. Portanto, meu irmão, deixa eu te dar uma boa notícia. Cada sermão que você ouviu nesses últimos tempos da palavra de Deus mudou dentro de você, readecou as formas e está moldando a sua vida para que você volte a ser semelhante ao Deus que te criou. Será que alguém pode glorificar a Deus aqui neste lugar? Diga glória a Deus. Diga comigo, quem ouve será moldado no pensar, no sentir e no falar. Repete, quem ouve será moldado no pensar, no sentir e no falar. Porque a mensagem de Deus muda a tua mente. Quantos podem dizer amém? Quando ela muda a tua mente, ela muda o teu sentimento. E quando ela muda o teu sentimento, ela muda a tua confissão. Porque a boca fala do que o coração. Quando Deus muda a tua mente, vai mudar as tuas emoções, teus sentimentos, vai reequilibrar você. Quando Ele reequilibra você, Ele organiza as tuas palavras. E porque sempre as palavras são tão importantes? Olhe para mim. Porque você foi criado à imagem e à semelhança de um Deus que tudo que faz falando. Porque a ferramenta que Deus, o Deus a quem você foi criado à imagem dele, a ferramenta que Deus usou para criar todas as coisas, qual foi? E é por isso que Ele quer moldar sua mente, moldar seus sentimentos, para que você reorganize suas palavras. Pois é de suas palavras que você vai dar conta diante de Deus. E por que é das palavras que eu vou dar conta diante de Deus? Porque tudo que você fez, antes era uma palavra, antes era um sentimento, antes era um pensamento. Aquele pensamento que você foi nutrindo, logo se tornou uma verdade, um sentimento dentro de você, logo ele se tornou a sua confissão, e depois de ser sua confissão, logo virou sua prática de vida.
Por isso que Isaías disse, ai de mim que vou perecendo. E o que fazia Isaías perecer? É porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e sou um homem de lábios impuros. Mas quando o Senhor toca a boca de Isaías com a brasa viva, o que o anjo diz? Foi tirado de ti a tua iniquidade. Deus vai reorganizar seus pensamentos, vai reorganizar suas emoções e vai alinhar suas palavras. Logo, suas palavras se tornarão a semente da vida que você vai viver, colher e desfrutar. Que as suas palavras sejam de vida e não de morte, de saúde e não de doença, de riqueza e não de pobreza, de alegria e não de tristeza, de fé e não de incredulidade. Que as tuas palavras sejam construtivas e não destrutivas. Que da tua boca brote bênção e não maldição. Que você seja o profeta que constrói a sua história. Por favor, levante a tua mão e diga: Deus, mude a minha mente, mude os meus sentimentos, mude as minhas palavras, porque então sua vida vai começar a mudar. Diga glória a Deus. Observe Tiago 1:21. Eu separei na Nova Bíblia Viva, que é uma outra tradução que eu gostei muito de ler ela essa semana. Olha o que diz: portanto, livrem-se de tudo que está errado em sua vida, tanto interna como exteriormente, e alegre-se humildemente com a mensagem maravilhosa que recebemos, pois ela é capaz de salvar nossas almas à medida que se desenvolve em nossos corações. É a mensagem que transforma. É a mensagem que nos muda. Vamos ler todo mundo junto? Eu acho que isso aqui a gente tem que decorar esse negócio. Vamos lá, todo mundo lá em cima, vamos lá. 1, 2, 3. Portanto, livrem-se de tudo que está errado em sua vida, tanto interna como externamente, e alegrem-se humildemente com a mensagem maravilhosa que nós recebemos, pois ela é capaz de salvar as nossas almas à medida que se desenvolve em nossos corações. Quem está mudando você é a mensagem que você está recebendo. É a palavra que você está recebendo. Quantos podem dar glória a Deus? Dê um aplauso ao Senhor. Aí muitas pessoas ficam presas ao seu pecado. E eles falam: eu não posso viver isso. Não posso viver assim por causa do meu pecado. Eu queria como último ponto, isso aqui é o capítulo 1, tá? É só um comentário do capítulo 1. Pensa o resto do livro. Você conhece gente que já tentou se arrumar na vida e não deu certo? Conhece crente que está cansado de tentar viver uma vida de santidade e nunca consegue? Tento ser santo, mas não consigo. Tento mudar, mas parece que eu estou preso. Quem conhece esse tipo de situação? E eu tenho encontrado muita gente frustrada, porque tenta uma mudança de vida, mas muitas vezes está tentando a mudança de vida pelo meio errado. Guarde isso aqui que eu vou te dizer. A maioria das pessoas tenta se santificar através de uma amputação, em vez de uma substituição. Vou explicar para você. Ele acha que tirando as coisas da vida dele, ele vai estar livre. É mais ou menos assim. Imagina uma pessoa que é alcoólatra, tem vício de bebida. Aí ele fala assim: eu quero parar de beber. Aí ele faz assim, ó: já sei. Eu vou mudar o meu caminho. Em vez de eu passar aqui na porta do bar onde eu bebo, eu dou a volta pelo quarteirão e eu não passo mais na porta. O que ele fez?
Uma amputação. Ele cortou aquilo da vida dele. E aí então o que ele faz? Ele desvia a rota. Ele só parou de ir no bar. Ele diz assim, parei de beber. Não, você parou de ir no bar. E por ter parado de ir no bar é que você parou de beber. Mas aquilo ainda está dentro dele. No momento de fraqueza, numa oportunidade que aparece, numa situação de pressão, para onde ele corre? É aquele cara, vai para balada, vai para droga, vai para isso, para aquilo, com os amigos, o que ele faz? Se afasta daqueles amigos. Aí a mãe glorifica a Deus, aleluia, ele parou. Aí ele fica dias sem ir, dias sem usar, porque ele não está mais saindo com os amigos. Ele amputou da vida dele, então é casa e trabalho, casa e trabalho, casa e trabalho. De verdade ele não está indo mais, de verdade ele não está usando mais. Só que ele só amputou aquilo. Isso tem um problema. Cresce de novo. Você conversa com pessoas amputadas, elas ainda sentem o pé amputado, a mão amputada. Mas não amputou. Mas o problema é que ainda está. Tirou o pé, mas o pé ainda está. É por isso que Jesus disse o quê? Parece meio trágico o que eu estou aplicando aqui, mas eu só estou seguindo o mestre. O mestre diz assim, ó, se o teu olho, ele está falando assim, arranca de ti o olho, arranca de ti. O que ele está querendo dizer para nós? Se você tirar pedaços de você, você vai ter que tirar daqui de dentro. Ó. É mudar aqui. Então o método da amputação corta fora, mas não muda. Trata a aparência, mas não a essência. Procura evitar ao invés de transformar. E qual que é a ideia de Deus? Como é que a gente viveu para tentar ser santo? Se fechando dentro da igreja, se fechando no mosteiro, evitando tudo e todos. É ou não é? Isso fez a gente mais santo? Não. Só fez a gente ocultar. Por quê? Porque a gente só escondeu alguma coisa que estava dentro. Qual que é a ideia de Deus? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Qual que é a ideia de Deus? Que você substitua. A substituição é o arrependimento. Arrependimento, o que é arrependimento? É a metanoia, é a mudança de mente, é absorver pela palavra de Deus uma nova mentalidade. Aí deixa de ser o não posso e passa a ser o posso não. Como assim? Vou te explicar. Não posso beber. Não, eu posso não beber. Eu posso não prostituir. Eu posso não mentir. Por quê? Porque eu fui livre destas coisas. Eu substituí. Eu recebi uma nova mentalidade. Então eu tirei, eu não cortei. Não é que eu estou evitando aquilo. Aquilo não está mais em mim. Eu não preciso mais ficar evitando, me escondendo, fugindo. Aquilo não está mais em mim. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor quer colocar uma ideia nova dentro de você, o Senhor quer colocar uma ideia nova dentro do seu coração, o Senhor quer colocar uma ideia nova em seu espírito nestes dias, e sabe o que vai acontecer com você? Você vai poder passar por essas situações todas e dizer, isso não faz mais parte da minha vida, porque não é algo que eu estou escondendo, nem algo que eu estou evitando, é algo que não está mais em mim. Quem entende isso? Guarde algumas coisas que a palavra de Deus vai produzir em você. A palavra de Deus,
é espírito e vida. Diga comigo, a palavra de Deus é espírito e vida. Se ela é espírito e vida, sabe o que ela provoca? Ação. Se ela é espírito e vida, o que ela provoca? Ação. É por isso que a Bíblia diz que seja apenas ouvinte, mas seja um praticante. Ou seja, ela é espírito e vida, ela vai provocar em você ação. Ela vai entrar na prática da sua vida. Quantos podem dizer amém? Diga, a palavra de Deus está entrando na prática da minha vida. A segunda coisa que eu queria falar para você é que a palavra de Deus é como um espelho que te revela. A palavra de Deus é como um espelho que te revela. Todas as vezes que você vem e ouve a mensagem deve mostrar para você quem você é. E o que Tiago está dizendo é que muita gente vem à igreja, ouve a mensagem de quem é, mas quando sai, é como alguém que se olhou no espelho e esquece do seu rosto. Quando a Bíblia me apresenta quem eu sou, sabe com quem a Bíblia diz que eu me pareço? Com Jesus. O que ele está dizendo? A mensagem do Evangelho diz como é o seu rosto, como é você. Você é como Jesus. Mas sabe qual é o problema? Que você chega ali no estacionamento e você já esqueceu quem você é. Você chega em casa e você esqueceu como você é. Você chega no trabalho e você esqueceu quem você é. Quem está comigo? A Bíblia é um espelho mostrando para a gente como de fato a gente é. A gente é como Jesus. Você é como Jesus. Eu sou como Jesus. Nós somos como Jesus. Ela é espírito e vida. Se ela é espírito e vida, ela provoca ação. Então eu saio deste lugar, eu sei quem eu sou. Isso vai provocar uma ação na minha vida. Uma ação semelhante a quem? Jesus. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso? Sabe o que a palavra de Deus é? A palavra de Deus precisa estar presente para que velhas ideias não voltem. Deuteronômio 6,6. Amarra até na testa as escrituras. Amarra na tua mão as escrituras. Sabe para quê? Para que você fale dela de manhã quando levantar, durante o dia pelo caminho e à noite ao deitar. A palavra de Deus deve cercar você o dia todo para que as velhas ideias não voltem. Você precisa estar cercado da palavra de Deus todo dia, para que as velhas ideias não retornem, fazendo com que você viva a vida antiga. Só uma vida entregue à palavra de Deus vai fazer com que você viva a vida que Deus tem. Eu queria pregar um sermão de receba, eu queria pregar um sermão de olha, mas eu só sei pregar esse sermão para você, meu irmão. Viva a palavra de Deus e ela vai criar quem você é. Quem é tem, quem tem faz. Quem pode dar glória a Deus aqui? E por fim, o verso 25, o último verso que lemos, de Tiago 1,25 diz: será próspero, será bem sucedido em tudo que praticar, em tudo que fizer. É Josué 1,8. Medita na lei do Senhor. Não aparte da tua boca o livro desta lei. Antes dele medita de dia e de noite. E então ele fará prosperar o teu caminho. A palavra tem o poder de mudar a sua sorte, sua história. Quem entende isso? Fica de pé, por favor, eu quero orar com vocês.